Olá, tudo bem? Eu sou Roberto e hoje vamos ver alguns aspectos da prova do SAEB 21. Falaremos de um tópico muito importante para que vocês possam resolver a prova com mais perfeição. Vamos tratar do tópico primeiro, que diz respeito aos procedimentos de leitura. A habilidade em foco será distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. As competências e habilidades relacionadas são interpretar opiniões diferentes em um texto, diferenciar fatos de opinião. Para o nosso ponto de partida, sabemos que na sociedade, diariamente, nos deparamos com situações em que pessoas apresentam opiniões as quais, muitas das vezes, são divergentes e, por isso, pode ser manifestado nos textos argumentativos com mais ênfase. Por isso, devemos ficar atentos e saber distinguir as opiniões de um fato específico, que podem ser apresentados em um texto. Inicialmente, vamos relembrar a diferença que há entre fato e opinião. O fato é aquele acontecimento que pode ser provado, que pode ser neutro, e é algo externo ao ser. Ele vem no sentido do externo para o interno. A opinião, geralmente, vem marcada por impressões, valorizações ou depreciações sobre o fato. Ela não é neutra e é algo interno ao ser. Depende de nós para que ela se concretize. Vamos trabalhar 3 questões, para que ao final vocês consigam relembrar a diferença entre fato e opinião e, ao se deparar com uma questão na prova do SAEB que cobre essa habilidade, vocês estejam prontos para responder. Texto 1, escrito por Marcelo Freitas. Por que sou contra o Uber? Primeiramente, porque não te oferece segurança. O Uber é um aplicativo criado por um americano chamado Travis Kalanick, que não se importa com nada além do seu bolso, transferindo todo o risco do negócio para o escravocrata motorista contraventor. Artigo 47 e 43 da LCP. Hoje em dia, ele vive em Singapura.
tem 3 holdings no Panamá. E após vários processos nos Estados Unidos com condenações por violar leis trabalhistas na ordem de 300 milhões de dólares, 2 condenações, uma na ordem de 22 milhões de dólares, por não checar os antecedentes criminais dos seus motoristas, e outra de 12 milhões de dólares por vender os dados dos usuários e partners para outras empresas em decorrência mudou a sede para Amsterdã, na Holanda. Também nos Estados Unidos, 3 estados, Illinois, Kansas e Ohio, por meio de referendo, a própria população, por bem, decidiu proibir. Foram 6 mil casos de crimes sexuais entre os anos de 2013 a 2015, segundo o Olhar Digital, e 4.754 reclamações de toda a sorte no site Reclama Aqui, só em 2015, com aproximadamente 20 mil carros. Já as concorrentes 99, 99 e Easy Táxis, com 250 mil táxis, tiveram juntas aproximadamente 1.500 reclamações. Quanto às leis brasileiras, o Uber fere as normas. A referência do texto, o acesso feito a ele foi em 23 de julho de 2019. Vamos ao texto 2, escrito por Vitório Gale. Uber e as mudanças necessárias na sociedade. Nos últimos meses, tenho acompanhado diversas notícias divulgadas pela imprensa envolvendo discussões sobre o tema. Há, na classe política, quem defenda equivocadamente a proibição do Uber. No Brasil, um cidadão não pode ser impedido de exercer um trabalho honesto e lícito. Logo pensei, só ocorre isso no Brasil, um país onde não se pode trabalhar e inovar. Estou tratando sobre este tema desde fevereiro do ano corrente e tenho estudado para tratar o assunto com justiça. Uma das conclusões é pela liberação do serviço. O lucro sadio proveniente da livre iniciativa é desejável e defendido na Constituição do Brasil desde o seu artigo 170 até o 192. Além disso, temos nas Escrituras Sagradas, em vários trechos dos Velhos e do Novo Testamento, a defesa do trabalho e da livre iniciativa. Cito como exemplo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 18, em Provérbios 22 e 29, dentre tantos. Este é o momento de aceitar o novo, ainda que cause estranheza em alguns. A referência do texto e o acesso a ele foi feito no dia 23 de julho de 2019. Inicialmente, vamos a essas 4 questões. Os textos
apresentam a mesma opinião? Todos perceberam que não. Qual opinião é defendida no texto primeiro? O autor, ele é contra a circulação do Uber na sociedade. Qual opinião é defendida no texto segundo? O autor, ele é a favor da circulação do Uber na sociedade. Qual fato que está presente em ambos textos? Vocês perceberam que o fato é o Uber na sociedade. Então nós temos aí duas opiniões, uma contra e uma a favor do fato que circunda o Uber na sociedade. Segundo texto, já na estrutura em que eles devem aparecer na prova do SAEB, eu mostrei para vocês no primeiro momento respostas abertas. Na prova do SAEB serão respostas dadas a partir da múltipla escolha. Como nós aqui estamos mostrando algumas características, trazemos para vocês 5 alternativas. Todavia, na prova do SAEB para o nono ano, virão apenas 4 alternativas. Texto 2. Cidadania. Direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos, entre outros. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Gilberto Dammerstein, jornalista muito conceituado no Brasil. O acesso feito ao texto foi em 23 de julho de 2019, embora o ano não apareça. Bem, a estrutura das questões que vocês irão encontrar na prova da SAEB será basicamente assim. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania, que é o fato, é idear. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Item B. É poder votar em quem quiser. Item C. Revela os estágios de cidadania. Item D. Foi uma conquista dura. Item E. Muita gente lutou. O que eu sempre oriento e peço aos estudantes com os quais a gente trabalha. Antes de eu já procurar a alternativa certa, eu vou tentando eliminar aquelas ideias menos prováveis.
Item A. Eu vou logo perceber que não é o item A, que não é o item a resposta que eu procuro. Porque no item A não existe uma opinião, existe um fato, que cidadania é o direito de ter uma ideia e de poder expressá-la. Isso é um fato. Se eu analisar bem o item B, eu vou perceber que também não é o item B, porque no item B também está um fato, que cidadania é poder votar em quem eu quiser. Quem apostou no item C, eu vou analisar que também não é o item C, porque o que me diz que revelam estágios de cidadania. Que estágios são esses? E aí eu vou discriminando os estágios e nós vamos encontrar fatos. O item E não é uma opinião, é um fato de que muita gente lutou, morreu, para que hoje a gente tenha direito de ter direitos. Quem viu o item D como a resposta correta, acertou. Porque quando eu digo que foi uma conquista dura, está sendo expressa uma opinião. Então, a resposta para esse texto é o item D. Questão 2. Trindade terá sistema híbrido. Dependendo das condições climáticas, a energia eólica é muito indicada para regiões de acesso restrito e, por isso, com menores demandas, como as ilhas. Seguindo esta linha, o CEPEL, juntamente com a Eletrobras e a Marinha do Brasil, desenvolvem, desde 2005, projeto de instalação de fontes alternativas na ilha de Trindade, no litoral do Espírito Santo. A ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica com capacidade para gerar 120 quilowatts, o suficiente para reduzir de 60.000 para 2.000 litros o consumo anual de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. Localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira, a ilha de Trindade é estratégica para garantir a extensão territorial do país e, por isso, é ocupada pela Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimentada por óleo diesel, que de 2 em 2 meses chega transportado por barcos em viagem que dura cerca de 4 dias. Daí a grande importância desse projeto exemplifica Ricardo Outra, pesquisador do CEPEL, Jornal do Brasil, 27 de julho de 2007. Vamos à questão. Uma opinião emitida por Ricardo Outra é: item A. O óleo diesel é levado em barcos para Trindade. Item B. O projeto é de grande importância para Trindade. Item C. A ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel. Item D. A ilha de Trindade fica
a 1.200 quilômetros da costa. Item E, a ideia é implantar um sistema híbrido. Pois bem, qual o item mais correto para essa questão? Item A. O óleo diesel é levado em barcos para Trindade. Quem marcaria esse item erraria. Nós temos aí um fato e não uma opinião. O item B. O projeto é de grande importância para a Trindade. Quem escolhesse o item B acertaria, porque nós temos aí uma opinião sobre o projeto. Item C, nós temos um fato, que é a ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel. Item D, um outro fato, que diz que a ilha fica a 1.200 quilômetros da costa. E a letra, o item E, um outro fato, que é a ideia de implantar um sistema híbrido na ilha de Trindade. Então, para esta questão, o item correto é item B. Terceira e última questão. As duas mãos. Quando começaram a surgir, foram como duas pequenas folhas de cactos, uma em cada punho. Levei tempos até descobrir que eram duas mãos que nasciam. Permaneci dias e dias observando o crescimento das duas mãos estas. Podia movê-las à vontade. Eram delicadas como de crianças e no início machucavam-se com facilidade. Batiam nas portas quando eu utilizava as mais velhas para girar chaves e maçanetas. Feriam-se nas paredes, nas torneiras e nas gavetas. Algumas vezes levei pancadas no queixo quando me distraí ao comer. Mas essa fase passou e veio o reflexo que me fazia acrescentar espaço para elas. Com o tempo, tornaram-se fortes e hábeis, como suas irmãs mais antigas, mas não prestaram serviços. Permaneceram inúteis, à espera de uma oportunidade que não veio. Um dia, fui a um hospital e operei minhas mãos. Hoje, sou novamente um homem de duas mãos. E, no entanto, quando olho os punhos, sinto-me aleijado. A referência, um texto de França Júnior. Vamos às questões. O trecho desse texto que expressa uma opinião é: quando começaram a surgir, foram como duas pequenas folhas de cactos. Item B. Permaneceram à espera de uma oportunidade que não veio. Hoje, sou novamente um homem de duas mãos. Item D. Levei tempos até descobrir que eram duas mãos que nascia. Item E. Eram delicadas, como de crianças, e no início machucavam-se com facilidade.
Quem optou, quem viu no item a resposta correta, não é. O trecho que fala: quando começaram a surgir, foram duas pequenas folhas de cactos. Nós temos aí um fato. Item B. Permaneceram à espera de uma oportunidade que não veio. Quem visualizou o item B como resposta não é. Nós temos um trecho que descreve um fato. Item C. Hoje sou novamente um homem de duas mãos. Não é o item C. Também é um fato. Item D. Levei tempos até descobrir que eram duas mãos que nasciam. Também não é o item D. Temos aí um exemplo de um fato. E quem visualizou o item é a resposta correta, quando ele fala que as duas mãos eram delicadas, como de crianças, e no início machucavam-se com facilidade. Nós temos aí a opinião. Era isso. Espero ter contribuído com o sucesso de vocês e até mais.